colocar de pé para nós iniciarmos o nosso culto nessa manhã, agradecendo a Deus pela semana que tivemos, pelas bênçãos. Oremos. Senhor, obrigado a Deus pelo privilégio que temos nessa manhã de estarmos na tua casa, Senhor. Obrigado pelo teu amor por nós, ó Deus, por essa semana, Senhor, que se encerrou e se inicia uma nova. Te agradecemos pelo mês que se encerrou e estamos iniciando um novo mês, ó Deus. E assim como o Senhor tem nos abençoado até aqui, a tua palavra nos diz, até aqui o Senhor esteve conosco, nós cremos, Senhor, que neste mês de agosto o Senhor também estará conosco, Pai, nos abençoando, nos direcionando, Senhor, nos protegendo, nos sustentando, Senhor, e nós somos gratos a Deus, porque a nossa esperança está no Deus vivo, que tem poder para operar milagres e fazer todas as coisas. Por isso, nós nos colocamos nas tuas mãos essa manhã, pedimos a tua bênção, a tua companhia, que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra e que nós possamos expressar a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa alegria e esperança de estar na tua casa e na tua presença. Amém. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada, Senhor. Pai, nós intercedemos pelos enfermos, pelos irmãos e irmãs, ó Deus, que estão de luto, Senhor. Oramos, ó Deus, e intercedemos por aqueles, ó Deus, que estão desanimados, tristes, Pai, para que eles possam, ó Deus, sentir a tua presença, Pai, e ter um desejo, Pai, de estar na tua casa, Senhor, e em comunhão, que nós possamos, ó Deus, juntos, Senhor, louvar e bendizer o teu nome. Nós te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 111 do nosso cenário? Hino 111. Em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Ontem nós tivemos o culto na casa da irmã Fátima, e foi uma bênção, foi muito bom a gente estar ali, e eu tive a oportunidade de compartilhar com eles esse texto, e eu senti também que nós, nessa manhã, podemos
compartilhar e meditar nesta palavra que ela é profunda, abençoadora para nós, que nós possamos, através da palavra do Senhor, poder nos fortalecer nesta manhã, nesse início de mês, né? Sabendo quem somos, né? E o que Deus é para nós. Efésios 1, de 3 em diante, ele diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente, no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo, da promessa, qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Você pode se sentar? Aqui nós encontramos essa palavra de Paulo, a igreja de Efésios. Ele está escrevendo para a igreja. Então, é importante a gente destacar para quem está sendo direcionada essa palavra. Não é para a multidão, não é para pessoas que não conhecem a Jesus, que não fazem parte da igreja, da comunidade. Ele está escrevendo para a comunidade em Éfeso, e é uma palavra de bênção para a vida daquelas pessoas, é uma palavra de conforto, de esperança, não é? De ânimo, não é? E assim como eu comentei hoje, eu quero comentar com vocês a respeito daquilo que nós encontramos nesse texto, não é? E o que nós somos para Deus, o que Deus ele representa para nós, o que nós podemos esperar de Deus, quem é Deus para nós, né? Talvez se a gente fizesse essa pergunta, não é? Quem somos nós? Se a gente olhar para o mundo em que a gente vive hoje, as pessoas que não conhecem Jesus olham para nós e para eles nós somos muitas vezes fanáticos, religiosos, não é? Bobos, me perdoam a expressão, né? Inocentes, fáceis de se enganar. Outros poderiam dizer que nós somos gananciosos, né? Nós somos lunáticos, né? E se a gente olhar para o mundo, né, esperando uma palavra, né, que possa nos animar, ou uma palavra positiva, nós não vamos encontrar, né? Porque quem não conhece Jesus vive nas trevas, não enxerga o palmo na frente do nariz do mundo espiritual. E o inimigo ele quer exatamente isso, que as pessoas continuem desse jeito. E quando nós que conhecemos a Jesus, que temos em nós a presença do Espírito Santo, nos aproximamos dessas pessoas, né? Nós levamos a luz justamente para que elas saiam dessas trevas e possam enxergar, né? Aquilo que Jesus e Deus de fato é para nós, o Espírito Santo representa para nós. Mas para isso nós precisamos também entender aquilo que Deus é para nós. Quanto mais nós nos preocupamos com aquilo que o mundo está dizendo a nosso respeito, menos nós estamos nos preocupando ou procurando saber o que Deus pensa a nosso respeito, o que Deus faz por nós, o que Deus fez por nós e o que Deus fará por nós. E aqui Paulo diz exatamente algumas coisas que nos trazem, não é? essa clareza daquilo que Deus, daquilo que o Senhor tem feito por nós, não é? Então, primeiro ele começa dizendo assim: bendito o Senhor Jesus que nos tem abençoado, ou seja, nós temos a bênção, nós somos abençoados por Deus, não é?
Ao encontrar Jesus, ao reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, nós temos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. E também temos a certeza de que a bênção do Senhor, ela é maior, não é? Mais forte, não é? E assim como Deus é, do que a maldição. Então, nós temos diante de nós o Antigo Testamento, provavelmente eu não lembro agora se é em Deuteronômio ou em Levítico, que diz que nós temos diante de nós a bênção e a maldição para nós escolhermos, não é? E com certeza Deus escolheu nos abençoar, por isso Jesus morreu por nós na cruz. E essa bênção está sobre nós. O texto diz, Paulo está dizendo, olha, nós somos abençoados em Cristo Jesus, temos a bênção em nós. No versículo 4 ele diz que nós somos escolhidos de Deus, e assim como Ele nos escolheu, ou seja, além de nós sermos abençoados, nós somos escolhidos pelo Senhor, não é? Para quê? E o texto fala que o texto diz, para nós sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ou seja, nós somos abençoados por Deus, escolhidos por Deus, mas para um propósito, para um objetivo. Deus não nos escolheu ou não nos abençoou para a gente ser mais do que os outros, mais importante, mais rico, mais admirado, mais conhecido, não. Nós somos escolhidos e abençoados porque Deus tem um propósito para nós, né? De sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, aqui santidade não significa perfeição, mas significa separados para Ele, separados por Ele, separados para Ele. Então, quando a gente olha para esse texto, Paulo está dizendo para a igreja em Éfeso, olha, vocês foram escolhidos por Deus, vocês foram abençoados. Deus tem um propósito na vida de vocês, né? Para serem santos e irrepreensíveis, né? E no versículo 5 ele diz, porque Ele nos predestinou para a adoção, ou seja, nós somos em Jesus Cristo, que é o Filho unigênito de Deus, nós somos por adoção, né? Chamados de filhos e filhas de Deus também, né? Todos nós, né? Ontem até brincava com a Cíntia, né? Se ela tinha algum pezinho no povo de Israel, né? Porque a promessa no Antigo Testamento era para o povo judeu, era para o povo de Israel, né? Em Jesus é que nós temos essa possibilidade de, além do povo de Israel, o povo, todo aquele que crê em Jesus, que entregar a sua vida para Jesus, tem a possibilidade, o privilégio de ser chamado filhos de Deus. Então nós temos essa bênção sobre nós, não é? Essa promessa de Deus, que nós podemos ser abençoados, nós somos escolhidos, e se nós vivemos em santidade e irrepreensíveis, nós somos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Ele nos chamou para a adoção, não é? Mas há também aqui uma premissa, né? Uma predisposição para que eu seja chamado de filho de Deus, para o louvor da glória da sua graça, ou seja, a minha vida, né, como filho de Deus, é para louvar, bendizer, adorar, né, ao Senhor, por tudo que Ele tem feito por nós. E o versículo 7 nos diz que nós temos a redenção pelo seu sangue, ou seja, nós somos redimidos pelo Senhor, somos resgatados pelo Senhor. Então, quando nós olhamos para esse texto e percebemos aquilo que Deus Ele tem para nós, não é? Que Ele nos abençoa, Ele nos escolheu, não é? Para sermos santos, Ele nos adotou, não é? Em Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, nós temos essa possibilidade de nos reconciliar com Deus, daquilo que aconteceu lá no Éden, né? Assim como o ser humano, ele foi expulso do Éden, expulso da presença de Deus. Em Jesus nós temos a possibilidade de nos reconciliarmos e nos aproximarmos de Deus, mas isso tem um preço, né? Jesus pagou o preço, né? Ele morreu na cruz por nós, todo o sacrifício que nós conhecemos, mas para nós também é um preço. Eu preciso escolher, né, a salvação, eu preciso escolher, né? Eu preciso fazer uma escolha, né? Eu preciso tomar uma decisão, e essa decisão passa pelo arrependimento do pecado e o perdão deles, para que não aconteça mais. Hoje a gente tem essa dificuldade de falar sobre pecado, né? Eu até estava pensando sobre isso também de ontem para hoje,
né? A gente não fala sobre o pecado, né? Porque a gente não gosta muito de falar daquelas coisas que nos deixam, como que eu posso dizer, desconfortáveis, né? Então imagina você no meio de um monte de palmeirense, vou dar um exemplo bem caricato, né? Você no meio de um monte de palmeirense e você é corintiano, né? E aí, não porque o Corinthians é isso, o Corinthians é aquilo, só descendo a lenha, falando mal, né? E você é corintiano ali no meio, né? Você não está num ambiente confortável, né? E às vezes não pode nem abrir a boca, né? Então, às vezes a gente tem essa impressão, não que todo mundo está pecando, está em pecado, está na luxúria, nada disso, né? Mas nós precisamos lembrar, né? Uma vez eu era pastor na Praia Grande ainda, e uma pessoa do Ministério de Louvor, o coordenador, que depois ele arrumou uma confusão comigo, acabou saindo até da igreja, mas ele questionou o porquê do momento de confissão. Porque o culto era louvor e palavra, né? Então eles começavam o culto, era 40 minutos, 1 hora de louvor, e depois eles passavam a palavra para mim. Quando eu assumi a igreja, no segundo domingo eu falei, bom, a partir de hoje a gente vai ter aqui a nossa liturgia, né? Eu vou começar o culto, a gente vai ter adoração, né? Confissão, aí eu passo por um momento de louvor, depois a gente a palavra e tal. E ele veio me procurar depois, mas para quê? Nós somos, a nossa igreja sempre foi assim. Eu falei, então, sempre foi assim, sempre foi errado. Se você quiser reclamar com o bispo, que eu estou tentando colocar a liturgia da igreja metodista, da igreja protestante evangélica no culto, fica à vontade, vai falar com ele, né? Mas a gente vem assim eu vou usar uma expressão de hoje, mas não foi essa que eu usei, só para você entender. A gente vem numa vibe, a gente vem num mover, né? De repente tem um momento de confissão, né? Para que o momento de confissão? Ou seja, eu tive essa mesma reação, né? Falei, para quê? Eu falei, então, nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Então a gente, isso já tem mais de 2003, tem 23 anos, 2002, 2003, já tem mais de 20 anos, ou seja, isso não é recente, mas é interessante, porque vocês viram quantas características, quantas afirmações eu fiz a respeito daquilo que Deus fez por nós. Ele nos escolhe, nos adota, Ele nos chama para ser santo, não é? Ele nos abençoa, não é? O que Ele espera de nós? Que a gente se arrependa dos nossos pecados, não é? E viva, não é? Nessa dinâmica, não é? De, como eu tenho dito algumas vezes, de guerra contra o pecado, constante, diária com ele. E aí a gente percebe então, não é? Que por nós a gente não consegue, sozinho a gente não vai conseguir, né? A gente não pode ter essa pretensão de achar que vai vencer o mal, que vai vencer o inimigo sem a presença de Deus. Só que Deus já pensou nisso também, né? E aí lá no final do texto, no versículo 13, ele diz assim: porque vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, nós temos o Espírito Santo em nós, que habita em nós, para nos ajudar, para nos incomodar mesmo, quando nós estamos prestes a fazer uma escolha. Então, e por isso nós precisamos buscar, e aí eu entendo ser cheio do Espírito Santo, porque quanto mais temos a presença do Espírito Santo em nós, mais nós vamos ter essa percepção do que é errado e do que é certo, né? E eu costumo dizer também, eu gosto muito dessa expressão, não é? Que a presença do Espírito Santo em nós não significa o quanto eu tenho de Deus na minha vida, significa o quanto Deus tem de mim, né? Então, o quanto de mim eu entrego para Deus. Eu posso entregar 5%, 10%, né? Ou eu posso entregar 90%, ainda não é suficiente. Eu preciso estar plenamente nas mãos do Senhor e entregar a minha vida para Ele. Que Deus possa nos abençoar, queridos. Foi um resumo, né, de ontem. Ontem a gente, obviamente, como era eu chamei até de discipulado, né, porque era muito parecido com o discipulado, então a gente acaba comentando algumas coisas, brincando com algumas pessoas, mas o importante para nós é que a palavra foi ministrada naquele lugar e eu tenho certeza que a gente foi abençoado. E aliás aqui, né, a Fátima já tinha comentado comigo, se você que está aqui, se você que está nos assistindo pelas redes sociais, fizer um culto na sua casa no mês de setembro,
Você pode procurar a Fátima ou me procurar, que a gente com muita alegria vai fazer esse culto na casa de vocês. Amém? Vamos nos colocar de pé para a gente orar. Nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por nos mostrar, ó Deus, aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que o Senhor faz por nós, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos diz aquilo que o Senhor há de fazer por nós. Nós, ó Deus, nesta manhã queremos afirmar, ó Deus, que nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. E necessitamos, ó Deus, da presença do Espírito Santo em nós, para podermos, ó Deus, estar aptos, ó Deus, a vencer, ó Deus, todas as ciladas, todas as armadilhas, os levantes, Pai, que o inimigo certamente, Senhor, tenta colocar diante de nós, ó Deus, para nos tirar da Tua presença. Pai, que o Teu Espírito permaneça em nós, continue conosco, e que nós, ó Deus, possamos ter sempre um coração grato, submisso e obediente ao Senhor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre nós, e sobre nós permaneça, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe os irmãos e irmãs.